Olá, saudações fraternas a todos os amigos. Agradeço mais uma vez a oportunidade que temos de conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Em especial, no dia de hoje, falaremos sobre a verdadeira propriedade. Todo este conteúdo encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. E trazemos aqui já uma frase que diz: o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar desse mundo. Então, quando de nossa passagem, de nossa chegada ao mundo espiritual, o que levaremos em nossa bagagem? Será que nós levaremos dinheiro, roupas, joias, carros? Não levaremos nada, meus amigos, que seja do uso de nosso corpo, e sim tudo aquilo que for do uso de nossa alma, como a inteligência que desenvolvemos, os conhecimentos que buscamos e adquirimos, e as qualidades morais que praticamos para desenvolver as nossas virtudes. Trazemos a citação de Jesus encontrada em Lucas, versículo 16 e 13, que diz que não podereis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, porque Deus nos traz o amor ao próximo. Ele exalta os espíritos humildes, aos simples, aos mansos de coração. Enquanto que Mamon é o Deus das paixões, das riquezas, das tentações mundanas. Então, por isso que Jesus diz que simultaneamente não conseguiremos servir a esses dois senhores e que temos que escolher o caminho a trilhar. O caminho do bem, que nos levará a um mundo melhor, feliz, na convivência de espíritos superiores, ao passo que pelo caminho do mal teremos uma vida terrena, uma vida de ostentação, de luxúria, de promiscuidade, que nos afastará de Deus, do caminho do bem. Jesus retrata também que aquilo que ele deseja é nos libertar desta dependência material, dizendo para nós que devemos dar mais valor, que não devemos dar mais valor aos bens terrenos do que aos bens espirituais, porque o Pai, ele proverá sempre as nossas necessidades, e que não nos inquietemos pelo dia de amanhã, que tenhamos dentro de nós a confiança e a fé que nos fará suportar todas as provas e as expiações que serão necessárias para a depuração do nosso espírito. Então, que confiemos nessa providência divina. Em relação aos bens materiais, temos aqui a parábola do mancebo rico, onde um jovem rapaz aproxima-se de Jesus e lhe pergunta: bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? E Jesus já nos deixa uma grande lição, a lição da humildade, porque ele volta-se a esse rapaz e fala: bom é meu Pai, Deus. Então ele continua e fala:
para este jovem rapaz: guardai os mandamentos. Então o jovem lhe pergunta: mas quais mandamentos, mestre? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falsos testemunhos, honrará a teu pai e a tua mãe, amará a teu próximo. Então, diante dessas orientações, o jovem rapaz vira-se para Jesus e fala: mas eu já pratico todos esses mandamentos desde minha tenra idade. Então Jesus volta-se a esse rapaz e diz: ide, vendeis o que tendes e dais aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. E o rapaz, depois de tudo isso, ficou muito triste, porque como que ele abriria mão de todos os bens, de todas as riquezas que ele adquiriu ao longo de sua existência para seguir Jesus? Então Jesus, observando a sua reação, volta-se para seus apóstolos e diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui, Jesus, ele refere-se à riqueza. Então, quando ele conversava com aquele rapaz rico, ele quis testá-lo. Até onde aquele rapaz abriria mão de toda a riqueza que ele acumulou ao longo de sua vida para seguir os passos de Jesus, para calçar as suas sandálias. Então Jesus, em relação à riqueza, ele diz que essa é uma das provas mais difíceis, um dos maiores obstáculos de todo o nosso progresso moral, principalmente quando ela não se torna um instrumento e meio da prática da caridade e do amor ao próximo. Então, como que trabalharemos a riqueza para que ela possa nos ajudar nessa nossa evolução enquanto ser humano? Através da prática da caridade, da prática do amor ao próximo, do nosso devotamento a Deus, principalmente ao maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E a abnegação, que é a humildade, que é o dobrar os joelhos quando for necessário. Então, através do desenvolvimento de todas essas virtudes, que nos ajudará a vencer o egoísmo e o orgulho, que são duas chagas, são venenos, que são entraves para o nosso desenvolvimento moral. Então, quando do uso dessa trilogia inseparável, estaremos utilizando a riqueza em favor do nosso próximo. Temos aqui um exemplo sobre o mau uso da riqueza.
através do depoimento de uma rainha da França, encontrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 8, uma realeza terrestre. Então, rainha fui entre os homens. Rainha eu acreditava que seria ao entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando vi, acima de mim, homens que eu acreditava bem pequenos e que eu desprezei porque não tinham sangue nobre. Então, quando essa rainha desencarnou e chegou até o plano espiritual, qual foi a sua surpresa? Que seus subordinados, os seus empregados, estavam esperando por ela. E numa condição espiritual muito mais evoluída do que ela. Por quê? Na Terra, esses irmãos, eles, dotados de pobreza, miséria, souberam dividir o pouco que eles tinham entre eles, tiveram aceitação de toda a humilhação que sofreram e principalmente da própria condição da pobreza. Ao passo que a rainha judiava, maltratava, desprezava, não dava boas condições, tanto de trabalho como de moradia. Só que quando de sua chegada, do outro lado, ela ficou extremamente envergonhada, desiludida, porque viu que o nosso reino não é deste mundo terreno. A nossa verdadeira casa é a pátria espiritual. A condessa, quando de sua chegada na erraticidade, ela conheceu a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a terceira revelação, é o advento do Espiritismo, é saber da continuidade da nossa existência que alarga os nossos horizontes em relação à imortalidade da nossa alma. É seguir o Evangelho de Jesus e principalmente os seus exemplos, a sua atividade incessante no caminho do bem. E sobre o bom uso da riqueza, trouxemos o relato da Condessa de Paula sobre a verdadeira felicidade. Este relato nós encontraremos no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2. Jovem, bela, rica, desencarnou aos 36 anos. A sua beneficência era inesgotável, mas não punha a público, ou seja, ela ajudava sem ficar propagando, se mostrando para os outros. Ajudava aos pobres, socorria com a delicadeza que eleva o moral ao invés de abaixá-lo. Ela chegava com muita discrição para auxiliar àqueles necessitados, para não deixá-los numa condição de humilhação. Sua posição e as altas funções de seu marido a permitiam abusar, mas, ao contrário, ela economizava cada vintém para ajudar ao próximo menos favorecido. Ela era bondosa e dedicada com os empregados, e todos a amavam. Aqui, tudo ressumbra amor, confiança, sinceridade. Por toda parte, corações amantes, amigos por toda parte, nem invejosos, nem ciumentos. Tal maravilha é o mundo onde estou. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual.
Em várias existências passei por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma, porventura de todas a mais perigosa, a da fortuna e bem-estar materiais. Nessa consistia o perigo. E finalizando a sua comunicação, ela nos deixa uma mensagem maravilhosa que nos conforta. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri reveses, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Olha que linda mensagem, como é confortante em saber que alcançar este mundo evoluído, cercado por verdadeiros amigos, onde a inveja, os ciúmes não se encontra mais, ela teve que passar por muitas privações em suas jornadas terrenas, como a privação material, principalmente, né, numa vida de pobreza, de grandes sacrifícios e trabalho, mas que isso daí foi importante para ela, para que ela pudesse depurar a sua alma e conquistar este reino de glória e de luz. Então, assim, todas essas dificuldades serviram para ela uma depuração para fortalecer o seu espírito. E ela ainda complementa, deixando um outro recado para nós, que assim como ela, nós também passaremos pela prova da riqueza, mas que nós não tenhamos pressa de pedir tão cedo esta prova, para que a gente se permita passar por privações, pelas dificuldades da vida, com resignação, com aceitação, com humildade, porque tudo isso nos servirá como um grande ensinamento e um grande aliado para o nosso desenvolvimento espiritual. E ela ainda acrescenta: e vós, ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, ela não existe na terra. Porque a Condessa de Paula, ela encontrou a sua verdadeira propriedade, a sua verdadeira felicidade no plano espiritual, junto a amigos, a espíritos de luz. Sendo assim, a verdadeira propriedade. O homem, quando chegar ao mundo dos espíritos, não se lhe perguntará: quanto tinhais sobre a terra? Que posição nela ocupáveis? Éreis príncipes ou operários? Mas se lhe perguntarás: o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma de suas virtudes, a qualidade moral, a disposição que o indivíduo tem em praticar o bem ao seu próximo, a cultivar hábitos constantes
que nos levem sempre para este caminho do bem. É despertar dentro de nós os sentimentos da honestidade, do respeito, da tolerância, da paciência, do perdão, da alegria, da gratidão, da humildade, da compaixão, da amizade. Todos esses sentimentos que nos farão triunfar no nosso progresso, na nossa evolução espiritual. E quanto ao desapego aos bens terrenos, sabeis vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna, ela não é necessária à nossa felicidade. E se sois ricos, não ouvideis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar o seu emprego como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, os fazendo servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. O problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si do que no espelho. Falta-lhe desenvolver o senso da eternidade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Saber da continuidade de nossa alma, ela alarga os nossos horizontes, porque, como já foi dito, o nosso reino não é deste mundo. A nossa verdadeira casa é a vida espiritual. Aqui somos somente depositários e não proprietários. Tudo vem de Deus e tudo a Ele retorna. Nada nos pertence sobre a terra, nem mesmo o nosso corpo. Concluindo, a nossa verdadeira propriedade é tudo aquilo que conseguimos praticar no bem, auxiliando, amparando, ouvindo, enxugando lágrimas, seguindo os ensinamentos do Evangelho de Jesus, principalmente os seus exemplos, e o maior dele, a prática da caridade e a humildade. Essas virtudes que levaremos em nossa bagagem, quando de nossa entrada em nossa verdadeira morada. Então agradecemos a Deus mais esta oportunidade de aprendermos. Oportunidade esta, Senhor, que acalma nossas mentes e os nossos corações diante de todas as dificuldades que passamos, porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos de nossa vida. E quando nossos passos vacilarem, Senhor, segure em nossas mãos, nos ajude a levantar e principalmente nos ajude a prosseguir na luz do seu Evangelho, na luz do seu amor, e derrame neste momento todo o seu carinho, toda a sua energia nos quatro cantos deste mundo, acalmando, curando a todo o nosso povo, ao nosso planeta Terra. Planeta este ainda, Mestre amado, de provas e expiações, mas que possamos ter a consciência
e que nos esforcemos a nos tornarmos espíritos melhores e que possamos contribuir para este processo de renovação, para que um dia tenhamos acesso a um mundo melhor, a um mundo mais feliz, onde o bem possa prevalecer sobre o mal, onde o amor realmente seja a nossa bandeira e que tenhamos sempre a consciência, Mestre amado Jesus, que o nosso reino não é neste mundo, que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Sê conosco, Mestre amado, por tudo, hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus.